Continuamos com o programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, hoje entrevistando o Dr. Admilson da Silva, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Guarulhos, falando a respeito desse tema tão importante que é os direitos humanos. Dr. Admilson, nós sabemos que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil, né? Que em suas relações internacionais rege-se, entre outros, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo e pela cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Para isso, parte de uma intervenção federal nos estados que estiverem violando tais regramentos, né? Queremos saber se a federalização dos crimes contra os direitos humanos, que está lá no artigo 109, inciso 5, letra A e parágrafo 5º, e a emenda constitucional, na emenda constitucional 45/2004, que foi a chamada reforma do Poder Judiciário, incidente de deslocamento de competência foi um avanço ou um retrocesso, pois deve preencher determinados pressupostos. Essa federalização, então, na sua visão, foi boa? Foi má? Foi um avanço. Foi um avanço. Foi. Quais são os seus comentários a respeito? No caso do julgamento da irmã Dorothy, os juízes entenderam, nesse sentido, eles não deslocaram a competência, porque eles entenderam que o processo, vamos dizer assim, entre aspas, já estava maduro, pronto. Ou seja, os acusados, na época, já estavam presos, né? As testemunhas já haviam sido ouvidas, né? Eles iam ser levados a júri, né? Então, toda a formalidade, toda a instrução processual, né, já estava madura, já estava pronto para a sentença. Então, quando foi solicitado o deslocamento dessa competência, eles entenderam que não era possível, porque o processo já estava pronto, né? Então, houve uma exceção, foi exceção. Então, diferentemente de outros casos, né? Então, esse é o meu pensamento. Houve um avanço, sim, mas nesse caso do Pará, ele entendeu, os magistrados entenderam que, naquele caso, não poderia se deslocar, até por conta do próprio atraso da instrução. Você imagina, você ter que deslocar todo o corpo jurídico, o preso, etc., carros, o custo para o Estado ia ser muito grande. Mas, na verdade, já estava terminando e eu já ia ser levado para o juiz natural, né? Eles todos iam ser apresentados para o juiz natural. Enfim, a comissão entendeu, no final até entendeu que o processo estava maduro e não havia necessidade. Houve uma repercussão muito grande, mas eu, por exemplo, naquele caso, eu fiquei imparcial. Eu não opinei. Na verdade, o caso do assassinato dessa religiosa, da irmã Dorothy, né, Stang, foi de uma repercussão muito grande a nível internacional. E o deslocamento, me parece que é justamente para tirar a pressão da cidade, da comarca, da comunidade onde ocorreu o delito, né? Porque nós sabemos, cidades pequenas, existe muita pressão dos grupos econômicos, dos grupos políticos, e o deslocamento da competência visa justamente, né, fazer com que o julgamento seja isento, né? Isso, hoje, na justiça comum, nós temos, quando tem crimes de grande repercussão, nós pedimos o desaforamento, levando o julgamento para uma outra comarca. Que é legal, né? Que é legal, né? É justamente quando o caso praticamente já foi pré-julgado, né? E eu acho que a finalidade desse deslocamento da competência para a Justiça Federal visa isso, né? Tirar a pressão em cima do determinado caso para que haja um julgamento realmente mais equilibrado, mais justo. Né? Doutor, mas nesse caso aí, o processo já estava quase que finalizando. Então, daí porque o tribunal entendeu que seria um prejuízo enorme você fazer um outro julgamento. Aí ia ter que começar toda a instrução processual. Toda a história de novo, toda a instrução processual novamente. Enfim, quando veio
quando suscitou esse deslocamento, que deveria ser suscitado muito antes, em face da pressão local, né? Aí sim. Mas é que antes ele não podia ser, porque a Constituição não permitia. Então, na verdade, foi a partir de 2004 que isso foi possível, né? E o crime já tinha acontecido. Né? Aí então, já, esse foi não houve nem o maior entrave, né? Não houve o cochilo de não pedir. É que na época não era permitido o deslocamento, né? Não era previsto o deslocamento. Justamente. Bom, no Jornal Nacional, de 3 de setembro de 2012, foi noticiado que, segundo a promotoria, o então comandante do 31º Batalhão de Guarulhos, o tenente-coronel Antônio Bellucci, usou do depoimento falso da mãe de uma vítima de assassinato que teria sido morta por policiais. O objetivo dele seria pedir a liberdade de seus 4 subordinados que haviam sido presos por suspeita de terem praticado o crime. À época, o pedido foi aceito. Como a OAB tem enfrentado esses assuntos, doutor Admilson? Olha, nesse caso aí, repercussão local, né? Inclusive pessoas que moram na nossa comarca, a OAB Guarulhos tem enfrentado esses casos aí com bastante rigor, né? Nós temos acompanhado de perto, né? Nesse caso do coronel, e quando os detidos, os policiais, os 4 PMs foram detidos, ele alegou que a mãe de uma das vítimas havia comparecido e dado depoimento. Depoimento no sentido de que o filho foi abordado e foi liberado. Ou seja, a mãe disse o seguinte: olha, meu filho foi abordado pela guarnição, mas em seguida foi liberado. Ele veio falecer, aparecer morto oportunamente. E houve assinatura do termo. Ou seja, esse termo foi entranhado nos autos, que culminou na liberdade desses policiais, né? Num pedido de habeas corpus para o desembargador local, aqui do Estado de São Paulo. Enfim, apurado o incidente pelo DHPP, chegou-se à conclusão de que o documento havia sido falsificado. Então, procurou-se esse coronel, né, que foi o mentor de tudo, e até hoje ele não deu nenhuma resposta. Agora, o promotor local já pediu novamente a revogação desse pedido de liberdade com relação a esses PMs, porque o documento foi falsificado nos autos. Então, o que acontece? O coronel vai responder por falsidade de documento, né? Falsidade de documento, e os PMs vão voltar para a cadeia. Isso não tenha dúvida, porque direitos humanos são para os humanos, desumanidade não. Em face ainda do próprio coronel ter se favorecido do próprio cargo, né? Então, abuso de autoridade, abuso de poder, falsidade de documento, artigo 297 seguintes aí do Código Penal para ele. Porque com certeza ele vai responder. E a OAB, nesse caso, ela vai oficiar o Departamento de Polícia Local também e a PM, para que a PM nos envie respostas, ou seja, do PA, do processo administrativo desse coronel. Nós queremos saber se foi aberto ou se está sendo aberto um processo administrativo contra esse coronel, porque ele vai ter que pagar. A acusação nesse caso é muito grave, né? Com certeza. Se efetivamente isso ocorreu, terá que haver uma punição exemplar. Né? A sociedade precisa dessa resposta. Mas temos também que dizer o seguinte, que na verdade existe a presunção, né? Nós não temos ainda a comprovação exatamente disso e a OAB precisa ficar vigilante para que... Justamente para isso que a OAB vai oficiar o comando da Polícia Militar para apurar a falsidade. Ou seja, quem é que inseriu esse documento, ou falsificou, ou através de quem? Bom, aí vamos então para um novo intervalo, né, doutora Tatiana? O tempo vai passando. Passa rapidinho. E nós então convidamos o telespectador, lembrando de que esse programa é reprisado sempre às sextas-feiras, às 7h30 da manhã, sábado às 21h30
e aos domingos às 22 horas. Lembramos ainda que na OAB Guarulhos temos vários cursos, palestras em andamento, inclusive pela Escola Superior de Advocacia, pela ESA, e aos colegas advogados e estagiários interessados poderão fazer a busca no site da OAB e lá encontrar, então, hoje nós temos mais de 20 eventos programados até o final de novembro. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.